Esse medo, ele permeia a vida de muitas pessoas e traz consequências para as nossas vidas. E quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de começar as minhas lives introduzindo a minha maneira de pensar sobre esse tema, tá? Porque eu quero deixar claro aqui que essa é a minha visão do assunto abordado aqui, ok? Então vamos lá. O que que é esse abandono, né? Esse abandono é a ação de deixar uma pessoa, aquela intenção de sair e não voltar. Esse é um abandono, de deixar para trás. Então, obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí, eu nunca lembro de pedir, mas vocês sempre lembram com muita generosidade de clicar e me ajudar a divulgar essa live para mais pessoas, para trabalhar esse tema que muitas vezes limita a experiência do amor, limita a nossa fluidez na vida, nos faz ficar, às vezes, num lugar de querer controlar a vida. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nas consequências daqui a pouco. Mas antes de aprofundar nessas consequências, queria dizer por que que isso é importante. Porque esse medo, gente, trava a vida, a fluidez da vida. Impede que a pessoa entre em contato com as potencialidades internas. Quem tem esse medo do abandono de uma maneira muito forte, porque em algum nível é natural que esse medo passe pela nossa cabeça, né? Você está num relacionamento amoroso que você gosta muito, aí você não quer perder aquela pessoa, em determinados momentos que acontecem algumas situações, vem o medo da perda, junto com o medo da perda vem o medo do abandono, mas não é natural, não é saudável, né, dizer assim, os medos fazem parte da vida da gente, a gente não precisa querer eliminá-los, eu sempre falo isso aqui nas minhas lives, mas a gente precisa aprender a superá-los. Então, quando esse medo do abandono está muito forte, ele traz consequências importantes para a nossa vida, para a vida do ser humano, né, que aqui eu vou falar de 2 consequências que eu acho muito importantes e que elas são um pouco opostas, sabe? Boa noite, Elaine, boa noite para todo mundo que está entrando aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Então, voltando aqui, quais são essas consequências opostas que eu estou falando aqui? Quem me conhece aqui também, que está comigo há mais tempo, sabe que eu gosto muito que o meu método, né, que é o método método de tesouro interno de potencialidades, ele tem a base dele em dois, é, desculpa, gente. Boa noite, nega Janira. Tem base meu método tem base em duas sustentações, 2 pilares extremamente importantes, que é a criança que são, né, a criança interior e as polaridades, além de outros pilares que meu método trabalha também, mas esses 2 pilares são sustentação do método TIP. Por que que eu falo da criança interior? Porque a maior parte dos traumas que nós temos na vida adulta, das dificuldades verdadeiras que nós enfrentamos, dos medos que carregamos, dos mecanismos de defesas que escolhemos levar para a vida, nós desenvolvemos lá na infância, por algo que nós passamos, né? Da nossa infância até a adolescência, mais especificamente entre os 0 e os 7 anos, mas pode se estender para a adolescência também, marcou a vida da gente de uma maneira muito forte, que gerou um sistema de defesa que nós carregamos para a vida. Então, aqui é muito importante, lá atrás é que vem desse medo, é muito importante olhar para a nossa história de vida, e eu falo das polaridades aqui, trazendo dois polos que se complementam, porque a gente vê como os opostos, né? Mas são opostos que se complementam dentro de um mesmo eixo. Eu falo muitas vezes das polaridades aqui, que são as consequências que esse medo gera na nossa vida, que eles parecem opostos, mas eles são complementares. Então, um é o medo de ser abandonada, e aí gera uma dependência emocional. Então, gera aqui um vínculo excessivo com alguém, né? Ou com os pais, ou com o marido, ou o namorado, né? Então, pode ser um relacionamento afetivo, ou de uma amizade, mas ter sempre a referência no outro, por uma dependência emocional, por esse medo ter gerado
traumas mesmo, e a pessoa ter tanto medo que ela se apega. Sabe aquela coisa assim, eu tô com medo de cair, eu me agarro? Então pode gerar esse lado, tá? Da dependência emocional, do apego excessivo, do esquecimento de si mesmo. Desculpa, gente. Ou o lado oposto, que é, às vezes, a pessoa abandonar primeiro. Então, aqui é um apego excessivo, aqui a pessoa não consegue se entregar, não consegue criar vínculos muito profundos, fica muito na superfície dos vínculos, porque ela não consegue se entregar, porque quando ela se entrega, ela tem medo de ser abandonada. Então, aqui nós vamos trabalhar com esses dois polos, tá? Com a dependência emocional, um apego excessivo ao outro e um esquecimento de si, e também uma defesa daquele jeito, daquele lugar assim, não é consciente, tá, gente? Às vezes não é uma coisa que a gente pensa assim, eu tô com medo de ser abandonada, então antes de eu ser abandonada, eu vou abandonar primeiro. Não é algo intelectual. As nossas reações defensivas, elas são como um instinto. A gente faz, depois a gente pensa. Não é algo que eu penso para fazer, ou que você pensa para fazer. É uma reação. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Eu vou falar aqui, porque senão eu me perco aqui um pouco da minha atenção, e aí no finalzinho eu vejo todos os comentários que vocês fizeram e tiro dúvida e a gente compartilha tudo, ok? Então, vamos trabalhar com esses dois eixos, tá? E o que o medo gera como consequência? Muitas vezes esquecimento de si, como eu falei aqui no apego, ou uma impossibilidade de aprofundar laços. Gera também uma outra característica muito comum, às vezes, uma atitude de controle. Então, a pessoa está com muito medo de ser abandonada, ela quer controlar os sentimentos, ela quer controlar a entrega que ela faz, ela quer controlar o outro, ela quer modificar o outro, ela quer ter tudo sob controle, o que gera, muitas vezes, um sufocamento naquela pessoa que ela está relacionando, que aqui pode ser o relacionamento afetivo, não vou focar somente no relacionamento afetivo, apesar desse medo do abandono ser muito relacionado ao relacionamento afetivo, mas é também numa relação de amizade, é também numa relação entre pais e filhos, é também numa relação com qualquer vínculo, com qualquer pessoa que você tenha estabelecido que na sua cabeça é alguém que você queira estar perto, né, ou no seu coração, ou alguém que traga um pouco de segurança para você, mas é desse lugar de estar relacionando com alguém, e aqui a gente pode fazer um tópico sobre relacionamento amoroso, e que você tenta controlar o jeito do outro o tempo todo, controlar tudo o que você sente, aquilo que você faz, numa atitude muito desgastante para você, que é controladora, e para o outro, que se sente sufocado, que se sente pressionado a agir de determinadas maneiras. E sabe o que é um paradoxo tão grande? A vida é muito paradoxal, né, gente? Muito paradoxal. Os opostos estão aí o tempo todo se complementando, por isso eu falo tanto de polaridade. Então, o mais engraçado, vamos dizer assim, entre aspas, né? É que quanto mais uma pessoa tenta controlar a outra, quanto mais ela sufoca através do controle a outra, mais ela afasta aquela pessoa. Porque a pessoa se sente desgastada, pressionada, né, sobrecarregada, sem espaço, e aí o que ela faz? Vai embora. Então, muitas vezes eu recebo mensagens aqui no direct de mulheres, eu recebi várias essa semana, porque de um dos posts, né, que eu tenho aqui, que eu falo, que eu pergunto, você tem mais medo de amar ou ser amada? Esse post trouxe muitas mensagens de direct para mim, porque pessoas abriram o coração e trouxeram dores de relacionamento. Então muitas mulheres falaram assim: eu fiz tudo por ele, ele foi embora, me abandonou sem mais nem menos. Aí vem a dor do abandono aí. Eu não dou sorte no amor. Recebi muitas e muitas mensagens falando isso. Aí é que a gente tá falando de relacionamento amoroso, tá? Eu não dou sorte no amor, o amor não dá certo para mim, eu não nasci para amar. Então, olha as palavras, as crenças que a gente reforça, que vocês reforçam,
quando vocês falam frases repetidas para vocês, o amor não dá certo para mim, eu não nasci para amar, eu não tenho sorte no amor, várias dessas frases apareceram aqui no meu direct essa semana. Várias pessoas compartilhando suas dores, seus relacionamentos, suas sensações de abandono. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho, que esse é um medo comum, tá? Muitas pessoas sentem, algumas pessoas sentem e vão nesse lugar de, sabe aquele lugar de querer agarrar com as mãos e escapa pelos dedos? Isso acontece demais, 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 demais. E eu vou explicar mais para frente um pouquinho por que isso acontece. Mas vamos pensar aqui, depois a gente já ter falado sobre as consequências, né, que esse medo gera na vida, essas são as consequências principais, vamos colocar essas 3 consequências principais, geram outras também, tá? Mas dessas que eu falei, a gente vai abrindo um leque de possibilidades, mas que tem relação direta ou indireta com essas consequências que eu falei aqui. E o tema da live é medo do abandono, o que fazer? Então vamos falar um pouquinho sobre o que fazer. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá bom, gente? Vou ler todos os comentários, nós vamos conversar sobre cada coisa colocada aqui, ok? E no finalzinho da live eu vou ver se tiver alguém interessado em participar aqui ao vivo, eu vou ver se eu abro, vou ver aqui. Nós estamos testando isso, tá? Aí eu vou abrir um pouquinho se alguém quiser conversar e compartilhar ao vivo. Se vocês quiserem, já coloquem aí. Se tem alguém aqui que quer trazer a sua história para receber minha ajuda, já coloca aqui nos comentários, eu quero, para eu saber aqui, e depois a gente pensar nessa possibilidade juntas, tá bom? Então vamos falar aqui o que fazer. Primeiro, antes de falar o que fazer, eu quero falar de onde esse medo vem. Deixa eu trazer uma explicação aqui de um lugar comum do surgimento desse medo. Muitas vezes esse medo acontece, como eu falei aqui, na nossa infância. Então, vou trazer um exemplo. Vou contar uma história aqui para exemplificar o que eu quero falar. Imagina que uma mulher, imagina que uma mulher teve um bebê e esse bebê é você, tá? Vamos imaginar essa hipótese. E a mulher, então, ela teve um problema no parto. Ou o bebê nasceu prematuro, por exemplo, o bebê precisou ficar na incubadora, ou a mulher teve um problema no parto e vamos supor que ela tenha ido para o CTI. Nós estamos trazendo uma situação aqui de exemplo. Outras situações podem acontecer que não são trágicas, como eu estou falando aqui, depois eu trago exemplos também. Então imagina isso, o bebezinho ficou na incubadora, afastado da mãe, estava dentro do ventre da mãe, um lugar de segurança para ele, de aconchego, nasce, vem ao mundo e é separado da mãe. No primeiro momento da vida, onde ele precisaria ser acolhido, recebido no colo da mãe, sentir o calor, ouvir a voz, o toque, a pele da mãe, especialmente da mãe, porque a mãe, gente, é o nosso primeiro amor. É através do vínculo com a mãe que nós aprendemos sobre o amor. E o pai é nosso segundo amor. É através do olhar da mãe que nós conhecemos o nosso pai, tá bom? Então, o pai é nosso segundo amor e a mãe é nosso primeiro. Então, vamos supor que nessa situação o bebê tenha sido separado do seu primeiro amor. E qual que é o fato, a realidade das coisas? O bebê nasceu prematuro, precisa de cuidados, ou a mulher teve um problema no parto, precisa de cuidados, e eles foram separados, não porque a mãe quis se separar do bebê, mas pelas circunstâncias da vida, ela se separou do filho. E ali naquele momento a criança sente que foi abandonada, lembrando que ela não tem o intelecto desenvolvido, o bebê não tem intelecto desenvolvido, então não é uma coisa intelectual, passa pelo sentimento, passa pelo corpo e pelo sentimento, tá? O intelecto é a última coisa a ser desenvolvida e integrada numa criança. Primeiro vem o instinto, que é o corpinho, depois vem a emoção, que não é primeiro e depois, vão se misturando, vão se mesclando, né? Mas depois que a criança aprende a pensar, aprende a se comunicar, que o intelecto começa a ser desenvolvido. 3/4 do nosso cérebro se desenvolve fora do útero da nossa mãe.
Então vai se desenvolvendo aos poucos, lá fora do útero. E ali naquele momento, o fato é, aconteceu algo verdadeiro, importante, relacionado à saúde da mãe e do bebê, que houve uma ruptura. Então chama-se amor interrompido, entrega interrompida. Aquele bebezinho guarda no corpinho dele, nos sentimentos, não na cabeça, porque lá naquele momento, se a gente fala pensar, ah, você lembra do seu nascimento? A gente não lembra. Ah, eu não lembro, a gente pode até, de acordo com alguns exercícios, por exemplo, de renascimento, vir à tona a sensação, o sentimento, mas não a lembrança clara, mas assim, uma sensação, uma emoção, um sentimento de que aconteceu algo, porque o corpo registra tudo desde a nossa concepção. O corpo, o nosso corpo é a nossa primeira morada, e o nosso corpo é como se fosse o nosso diário. Sabe um diário que você escreve todos os dias, dia a dia? O nosso corpo registra toda a nossa história, desde a concepção, do encontro do nosso pai com a nossa mãe. Se foi encontro amoroso, se não foi encontro amoroso, se foi só uma relação fugaz, se é uma relação de desejo, se tinha envolvimento amoroso, isso faz diferença na nossa história de vida, tá? Então, naquele momento, o fato é que aconteceu algo, que houve uma interrupção necessária, mas o bebê não entende isso na razão, porque ele nem tem o intelecto desenvolvido, ele sente o abandono. Depois a criança mais para frente, a mãe, por exemplo, fica 6 meses com o bebê, se ela é CLT ou se ela é autônoma, ela vai ficar mais ou menos tempo, depende da situação que a mulher está, mas ela fica um período com o bebê. E depois, muitas mulheres precisam trabalhar, porque ela precisa ajudar o marido a colocar o dinheiro em casa, ou é mãe solteira, precisa trazer o sustento para os filhos. O fato é que ela precisa se desenvolver ali financeiramente para dar o mínimo de apoio, de suporte e de sustento para aquela criança, porque por um tempo ela mama no peito, mas mesmo que ela mame no peito, a mulher também precisa comer, até para ter leite, então a mulher precisa do dinheiro, marido, se não, às vezes tem marido, às vezes não tem. Então, o fato é que em algum momento a mãe se separa do bebê, né? Porque vai fazer alguma coisa. E o bebezinho ali, que está acostumado a ter a mãe ali presente todo dia, naquele momento sente abandono. Então, por que eu estou contando a história nesse nível para vocês, né? Exemplificando nesse nível? Porque às vezes o que a criança sente é de uma forma, mas a situação externa não é de abandono, é de necessidade, por exemplo, como as histórias que eu estou falando aqui, os exemplos que eu estou trazendo. Mas o sentimento no coração é abandono. Então, ou às vezes, por exemplo, o casal está muito vivendo em conflito, então há muita briga dentro de casa, o casal está tão em conflito que não enxerga o bebê que acabou de nascer, e as necessidades prioritárias do bebê não são atendidas, tanto emocionais quanto físicas, o bebê é meio que negligenciado, né, porque externamente está uma situação conflituosa na família, e o bebê não tem culpa disso, o bebê não entende isso, a criança não entende isso, e sente esse abandono. Então vem lá de trás, lá da nossa infância até a nossa adolescência, mas especialmente do 0 aos 7 anos. Então, todo o contexto familiar interfere nessa sensação de abandono, a relação com a mãe especificamente, especialmente interfere, e também a relação com o pai. Às vezes o pai e a mãe se separaram exatamente quando o bebê nasceu, e acontece muito. Então a mulher, a mãe, está se sentindo ali fragilizada, está ao mesmo tempo que feliz porque chegou o filho, está triste porque se separou, e o bebezinho sente que a mãe não está bem, ele não entende que a mãe se separou, que o pai foi embora, e a mãe está triste que o pai foi embora. Crianças, desde o bebezinho até às vezes até a fase adulta, né, quando ainda está com a criança ferida há muito tempo, muito presente, as ações são através da criança ferida, a pessoa ela é egocêntrica, a criança egocêntrica, naturalmente egocêntrica, faz parte, então ela pensa, tudo é para ela ou por causa dela. Então, se a mãe separou do pai, o pai foi embora, a criança acha que ela é culpada, ela não expressa, ela não fala, ela não é intelectual, mas ela sente como se ela tivesse feito alguma coisa errada e o pai não gosta dela, o pai foi embora porque não gosta dela. Crianças são muito egocêntricas, de verdade são muito egocêntricas. Então, vem lá de trás, tá? E o que fazer para
para trabalhar essa sensação de abandono. Em primeiro lugar, olhar para a sua história de vida. Como foi a sua história de vida? Perguntar para sua mãe se sua mãe ainda é viva, perguntar para o seu pai como é que foi o seu nascimento, o que que aconteceu, o que a família estava vivendo quando você chegou no mundo. Uma outra situação que acontece muito de uma sensação de abandono, que às vezes não tem nada na família externa, os pais são muito amorosos, presentes, cuidadosos, e assim mesmo alguém tem uma sensação de abandono, é quando uma família tem um aborto na família, por exemplo. Então, você nasceu e antes de você teve uma criança que nasceu e morreu, ou um aborto espontâneo ou até um aborto induzido. Então, no sistema familiar, aqui a gente está falando de linhas sistêmicas, né? O método TIP vem filho da Gestalt terapia, que é uma linha sistêmica que aborda um pouco parecido com a constelação familiar, a ordem do sistema, a ordem de nascimento, o que está acontecendo no sistema, as famílias, o sistema pregresso, que são os avós, né? Então, às vezes, um bebê ali teve um aborto ou uma criança que nasceu, viveu poucos dias e morreu, né, não seguiu vivendo. Aquele irmão que nasce depois, por um vínculo que a gente chama de vínculo de amor cego, que não é intelectual, não é consciente, é do inconsciente, faz um vínculo com esse bebê que foi embora, que não ficou, não seguiu vivendo, e é como uma sensação assim, por que eu pude viver se você não pôde? E aí vem uma sensação, também a sensação de abandono pode vir dali, uma tristeza, uma dificuldade de levar a vida adiante, às vezes uma depressão, pode vir dali. Então, trabalhar com linhas sistêmicas ajuda a resolver. Então, olhar para a sua infância, para a vida que você teve, trabalhar terapeuticamente, né, seja através de linhas sistêmicas ou da própria terapia isolada, mas trabalhar com as linhas sistêmicas. E uma coisa que eu acho principal, você não se abandonar. Porque pode ser um fato até real, vamos supor que a sua mãe foi embora, tá? Você nasceu e você foi criado pela sua avó, ou pela sua tia, ou foi colocado num orfanato porque a sua mãe não te quis. A gente tem histórias verdadeiras de mulheres que colocam os filhos na lata do lixo, embolado em saco plástico. Não é natural que as mulheres façam isso. Às vezes ela está sofrendo de uma depressão pós-parto, está ali enlouquecida com os hormônios, né? A gente vê que mulheres que cometeram abortos ou que sofreram abortos espontâneos e que cometeram uma atitude muito drástica nesse nível, depois carregam para a vida uma sensação muito ruim, uma culpa e uma falta de fluidez na vida muito dura de lidar, né? Mas vamos supor que isso tenha acontecido com você. Sim, o fato, nesse caso é fato, você foi abandonado. Mas não é culpa sua, não é porque foi você. Poderia ter sido eu, qualquer pessoa, qualquer bebê. A questão é com a mãe que abandona, com o pai que abandona. O problema é lá no adulto e nunca na criança. As crianças não têm culpa de ser abandonadas, mas elas crescem com a sensação de que elas não são amadas. Por quê? Porque elas realmente foram abandonadas, de fato. E é muito importante olhar para isso, para que você não se abandone. Porque o que é muito comum numa situação dessa, ou em pessoas que entram nos relacionamentos, eu vou falar aqui mais especificamente, mas vamos falar dessa relação primeiro. O que é muito comum quando você passa por uma situação, por exemplo, de ser órfã, às vezes sua mãe morreu no parto, e o seu pai não quis, não assumiu você foi criado pela avó, pela tia, pode ter sido criado por muito amor, mas dentro de você vai ter sempre uma sensação de falta, porque aquele amor com a mãe foi interrompido. Então, em primeiro lugar, trabalhar a relação com a mãe, para que possa restabelecer esse vínculo entre você e a mãe. Se a sua mãe é viva, né, você é adulta, sua mãe é viva, às vezes pode fazer um trabalho para restabelecer esse vínculo, para ressignificar essa sensação de falta ou abandono. Mas mesmo que a sua mãe tenha morrido, através de exercícios poderosos como visualização criativa, é possível restabelecer esse vínculo mesmo com a mãe morta, através dos trabalhos das linhas sistêmicas, como eu estou falando aqui, tá? Então, em primeiro lugar, é você não se abandonar mais. Porque nesses casos que eu acabei de citar, é muito comum a pessoa negligenciar ela mesma,
ela tem uma necessidade muito grande de agradar o outro, de se tornar a pessoa que o outro esperava que ela fosse, ou na vida adulta que espera que ela seja, para suprir essa falta, essa sensação de falta. E às vezes você nem precisa, ter passado por um abandono, mas muitas vezes, por exemplo, você se tornou uma criança muito boazinha, muito obediente, daquelas meninas que nem sujava a roupa quando você brincava, porque alguém elogiava você pela sua conduta, pela imagem da criança, a imagem de criança educadinha, boazinha, obediente, né? E aquilo ali limitou a sua espontaneidade, limitou a sua criatividade, limitou as suas brincadeiras, talvez você tenha se tornado uma criança adulta antes da hora, e aí você vem uma sensação de falta, de abandono, pode ter acontecido alguma coisa, como eu falei aqui, com a sua mãe, ou a sua mãe talvez tenha tido você muito jovem, e aí imagina, sua mãe teve você muito, 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 muito nova, não sabia ser mãe, porque uma mãe nasce a partir do nascimento do primeiro filho, um pai nasce a partir do nascimento do primeiro filho, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, as pessoas tornam-se pais quando o primeiro filho nasce, e depois o segundo, o terceiro, elas dão continuidade nesse lugar da maternidade e paternidade, né. Mas imagina que talvez sua mãe tenha sido muito, muito nova quando você nasceu. Ela não sabia ser mãe, não sabia nem cuidar dela muitas vezes. E aí talvez não tenha dado a atenção para você, suprido todas as necessidades que você tinha, porque ela não estava sabendo suprir nem as dela, estava aprendendo a ser mãe com uma imaturidade muito grande. E ela estava dando o melhor que ela pôde, lembrar sempre disso. Mesmo as mulheres que, por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui, abandonam seus filhos, elas têm uma dor interna também. Elas têm uma criança ferida dentro delas para agir dessa maneira, dentro tem que ter muita dor. Ninguém que está bem internamente age assim. Por exemplo, abandonando um filho numa lata de lixo. Então, lembrar que dentro dos nossos pais também tem dor, também tem criança ferida, também tem trauma da infância deles, também tem desafios, também tem dificuldade, também tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né. Então, recapitulando aqui, trabalhar a relação com a mãe, e precisa de ajuda para isso, porque é muito, muito difícil trabalhar a relação com a mãe de um lugar, assim, sozinho, muito difícil, tá, muito difícil mesmo. Não se abandonar mais, o abandono vem daquele lugar de esquecer de si mesma para se tornar aquilo que o outro espera que você seja, numa tentativa, numa ilusão de não ser abandonada, de não ser criticada, não ser julgada, de como eu falei aqui, né, às vezes você foi uma menina muito boazinha, porque a sua imagem era muito fofa, e sendo muito fofa as pessoas ficavam perto de você. As crianças quando são elogiadas por alguma coisa que elas fazem, elas repetem aquilo, porque elas querem o elogio, o olhar é amor para a criança. Então elas repetem, elas vão se esquecendo de ser elas mesmas, para ser aquilo que os outros esperam que elas sejam. Isso acontece na nossa infância a todo momento. Então por isso que eu falo não abandonar a si mesma, porque se um dia você foi abandonada pela sua mãe, um caso trágico, como eu disse aqui, do mais trágico de todos, né, sua mãe foi embora e largou definitivamente você. É importante que você não se abandone mais. É importante que você compreenda que a sua mãe foi embora não porque era você, mas que a sua mãe foi embora porque dentro dela não estava nada bem. Era o problema era com ela e não com você. Só que a tendência de quem já sofreu um abandono é repetir na vida com a própria pessoa esse abandono, negligenciando as suas próprias necessidades, os seus próprios desejos, esquecendo de si mesma. Então a cura aqui, se é que a gente pode chamar de cura, eu prefiro falar ressignificar a história, é aprender a olhar para você com amor. Aprendendo agora na fase adulta, não esperando mais que alguém venha te dar o amor que faltou na sua infância, por qualquer razão que tenha sido, mas que você possa nutrir a si mesma de amor. Aí você sai de uma relação de dependência emocional, desse lugar de fazer tudo pelo outro para que o outro não vá embora, né, para nutrir você mesma de amor e não estar mais com o outro porque você depende do outro. Muitas pessoas que são dependentes emocionais, elas permanecem em situações, em relacionamentos abusivos, por exemplo, ou relacionamentos que de alguma forma não fazem bem àquela pessoa, por medo de estarem sozinhas, por medo de serem abandonadas. E elas não percebem que quanto mais elas se moldam para ser quem o outro espera que ela seja, mais a sensação de abandono cresce dentro dela.
Porque quem está abandonando a si mesma agora é a própria pessoa, porque está esquecendo de si para agradar o outro. Ou outra situação que acontece comumente também, né, é, é a pessoa não conseguir se entregar para um relacionamento amoroso ou para um relacionamento de amizade, ou estabelecer vínculo, seja ele de amizade, seja ele um relacionamento amoroso, seja vínculo com um primo, com qualquer pessoa que seja. Não estabelece vínculo por causa dessa sensação de abandono que vem lá de trás. Por medo de se vincular, de ter profundidade na relação, a pessoa vai embora. Não permite, coloca aqui um muro, uma certa distância entre essa pessoa que se sentiu abandonada e quem está chegando. Não há uma entrega verdadeira para a relação. Não se permite um aprofundamento na relação, porque existe o medo que se eu me entrego e a pessoa for embora, eu vou sofrer. Então, eu finjo que eu me entrego, eu fico aqui mais ou menos, eu dou, mas não dou, eu coloco um pé numa canoa, um pé na outra canoa. Por exemplo, um relacionamento amoroso, eu coloco o pé no relacionamento amoroso, mas fico aqui preparada para ir embora, caso dê errado. E se a menor ameaça daquilo dar certo, as pessoas que têm medo do abandono querem ir embora, querem sair dali, uma tentativa de se proteger da dor do abandono. Só que enquanto a gente não resolve essa dor dentro da gente, a gente tende a repetir na vida aquela situação que nos gerou uma sensação de abandono, ou ter tanto medo, como eu falei aqui, de querer ir embora, ter tanto medo de viver aquela sensação de novo, que não se permite a entrega, tá? Então, isso é muito, muito, muito comum. E esse é um dos grandes medos do ser humano, que, na verdade, gente, para mim, o maior medo do ser humano é o medo... São dois medos em um, que são polares aqui, como se fossem facetas de uma mesma moeda, que é o medo de amar e o medo... Pensa aí. Um lado seria o medo de amar, e o outro seria o medo de... Quem completa aqui? Vou dar um tempinho aqui, porque eu sei que tem um delayzinho aí, né? Medo de amar de um lado, como se fosse uma moeda. Vamos pegar aí uma moeda de R$1. A cara seria medo de amar, dar a cara pro amor. E a coroa seria... Quem completa aqui para mim? O medo... Não, não, o medo de ser abandonado, não. Isso, o medo de não ser amado. Exatamente, exatamente, gente, o medo de não ser amado. Então, esses dois medos, para mim, eles se dividem em vários medos. Medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Todos os outros medos, no meu ponto de vista, derivam desse medo de amar ou de não ser amado, tá? É isso mesmo, o medo de ser amado. O medo de sofrimento também, o medo de não agradar, deriva de todos esses medos que eu tô falando aqui, tá, gente? Então, é isso... Esse medo de não ser amado aparece aqui no medo de ser abandonado. Porque se eu não sou amado, se eu não sou boa para aquela pessoa, se eu não faço o que aquela pessoa quer, ela vai me deixar, né? Então, como é que faz, né, para a gente perder esse medo? O ponto principal é você aprendendo a amar você mesma. Você sendo aquela pessoa mais importante da sua vida. Isso não é egoísmo, tá bom, gente? Já diz um ensinamento cristão, né? Bem antigo, até diante se eu não me engano, esse ensinamento vem antes de Cristo, amar ao próximo, não, se bem que eu acho que ele é bem cristão, né? Conheça-te a ti mesmo é que vem antes de Cristo. Mas já tem um ensinamento cristão que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto para vocês, é fato que nós sabemos nos amar? Hum? Quem acha que sim? Quem acha que não? Se eu pergunto para você, você acredita que você sabe se amar de verdade? Me fala aqui. Enquanto isso, deixa eu ler os comentários aqui que vocês colocaram. E enquanto eu espero a resposta de vocês, tá?
Eu sempre tive e ainda tenho esse medo. Eu não me esqueço, eu não me esqueço, simplesmente não me vejo. Sempre coloco o outro em primeiro lugar. Quando você fala "eu não me esqueço", e você não se vê, é a mesma coisa. Quando você não se vê, você se esquece de você. Se você se esquece de você, você não se vê, porque você coloca o outro em primeiro lugar. O outro se torna mais importante na sua vida do que você. Meu medo de um relacionamento novo é não saber como lidar. Só tive um namorado e com ele casei-me. Insegurança seria esse medo. Mas espera, você não está mais casada? Albany, né? Eu quero, a Rita quer, a Riverina também quer. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para quem quiser compartilhar um pouquinho da história, tá? A minha insegurança é sobre a diferença de idade. Isso talvez seja uma crença limitante, tá, Cida? A idade, porque se tem afinidade, não importa tanto a idade, é uma crença da nossa cultura, né? São crenças que limitam a entrega para o amor. E aí, talvez, essa crença limitante esteja com um outro medo no fundo. A gente precisaria olhar mais profundamente para isso, para entender de onde vem essa insegurança. O medo da crítica, o medo do julgamento, o que é que vem? Né? Você está com uma pessoa muito mais jovem, muito mais velha, as pessoas vão julgar você, a imagem, o apego à imagem, como é que é? Então, vamos ver. É verdade, nós não sabemos nos amar. Porque nós somos muitas vezes nossas piores inimigas, a gente se critica muito, muito, a gente olha para o corpo, a gente critica o corpo, a gente critica a nossa atitude, a gente critica a nossa roupa, a gente olha, uma das coisas que o ser humano mais faz é se comparar com o outro, com alguém que admira e se sentir inferior. Então a gente não sabe amar a gente mesmo. Muitas vezes a gente carrega um capataz interno que julga, 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 critica, critica, critica o tempo inteiro. Então aqui, para superar esse medo de ser abandonada, é muito importante trabalhar a autoconfiança e o amor próprio. E a gente trabalha a autoconfiança e o amor próprio trabalhando a relação com a mãe, tá? Nutrindo desse amor que faltou, e se a mãe está viva e você é adulta e sua mãe está viva, é possível ainda restaurar com a própria mãe, mesmo que ela esteja idosa, mesmo que você já seja uma adulta, ou com visualizações criativas, mesmo que sua mãe tenha falecido, ou que você nem tenha conhecido a sua mãe. Então, restabelecendo o vínculo com a mãe, a gente também trabalha essa sensação de abandono e se comprometendo em desenvolver em você o amor próprio e o despertar das suas potencialidades internas, que é o que eu chamo, né, de autoconfiança, você aprende a cuidar de você mesmo. Tá bom, gente? Algumas pessoas falaram aqui que queriam participar ao vivo. Então, deixa eu colocar umas regrinhas aqui, porque aí eu posso ajudar alguém aqui ao vivo, mas eu vou estabelecer umas regrinhas para que isso aconteça, tá? Primeira coisa, você precisa estar consciente que a sua imagem será aqui divulgada, porque essa live fica salva, e às vezes eu uso a live pegando um pedacinho da live para fazer um Reels, por exemplo, né, para divulgar aqui nas redes sociais o trabalho, um tema, né, o que eu acho muito importante. Essa semana, na terça-feira, eu falei sobre um outro tema e trouxe o exemplo de uma aluna minha, não citei o nome dela, mas depois ela mesma foi lá e falou, eu aqui, porque ela se sentiu identificada ali, né, eu falei como ela estava se tornando um exemplo para outras mulheres, de crescimento para outras mulheres, então ela mesma foi lá e falou que era ela, né, ela se identificou. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que a sua imagem será divulgada aqui, e você precisa assumir um compromisso junto comigo, que é o compromisso de cuidar de você aqui. Como que seria cuidar de você aqui? Eu vou ajudar você a resolver alguma questão que você queira relacionada a esse tema do abandono, tá? Nós vamos falar de abandono hoje, mas você vai expor somente aquilo que você sente segurança de expor em uma rede aberta, como o Instagram, né, que depois vai para o YouTube também, que você se sinta segura para expor aqui, ok? E eu vou me comprometer a ajudar você. Então, se eu fizer alguma pergunta que você não quer expor,
Você pode dizer, eu não me sinto à vontade para responder essa pergunta, porque eu vou trocar a pergunta, mas eu vou precisar conhecer um pouco da sua história, então você precisa eu falo que ao mesmo tempo que é falar de você, também tem a responsabilidade de preservar aquilo que você não quer expor para o público, tá bom? E para quem tiver aqui, se tiver ainda uma dificuldade, relacionada a alguma pergunta que eu fizer, depois pode complementar lá no meu direct, me contando um pouco mais aprofundadamente, para que eu possa trazer algum esclarecimento que porventura tenha faltado aqui. Então, algumas pessoas disseram eu quero, para serem ajudadas ao vivo aqui. E se você foi uma dessas pessoas, eu aqui embaixo né, do telefone, tem uma câmerazinha com o sinal de mais. Você vai apertar esse sinal de mais nessa câmera, solicitando participação. E aí, quando você solicitar, eu vou admitir você aqui para você trazer um pouquinho do seu medo em relação a esse tema, para que eu possa ajudar você. Então, se nessas condições você quiser participar, eu vou te chamar aqui, Rita, que você foi a primeira, deixa eu te aceitar. Olá, Rita. Rita? Oi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, Rita? Seja bem-vinda. Você ouviu todas as condições que eu falei aqui, de saber que você está em rede aberta, né? Que você precisa cuidar daquilo que você vai poder falar. Então, você está consciente disso, né? E dá autorização para isso, certo? Tá bom, então, me conta um pouquinho da sua história para que eu possa te ajudar aqui. Então, com relação a esse medo de abandono, Uhum. uma carência, eu me considero que eu fui uma criança muito boazinha para ser amada, uma certa idolatria, né, aos meus pais, ao meu pai, principalmente. Hoje eu percebo que eu transferi essa idolatria para o marido. Sim. E assim, eu tenho muito medo do abandono de filha, de marido, e, de um modo geral, de pessoas da família, uma necessidade de ser aceita muito grande. Sabe? E eu demoro para me perceber que foi o comentário que eu fiz. Não é nem que eu simplesmente não me coloco nessa lista, entendeu? Então, eu sempre vejo o outro. De repente, eu caio em realidade e falo, gente, mas peraí, eu nem me coloquei nessa lista, entendeu? E aí eu percebo, eu estou passando por um momento de novo, né? Desse tipo, de falar assim, peraí, gente, que, sabe, assim, ao mínimo gesto de me querer por perto, como diz, literalmente eu caio de quarto. De repente eu me pego falando assim, gente, que, sabe, que falta de respeito, o outro não me respeita porque eu não me respeito, eu não me coloco no lugar, né? Sim, sim. E é bem o que você falou, às vezes a gente acaba, eu tô nessa de 2 dias para cá, pensando assim, que acaba, como eu tô sempre muito boazinha, né, muito à disposição, sabe? Então fica pesado de repente, né? Porque você acaba esperando que o outro esteja na mesma sintonia que você. E nem sempre eles estão, né, na mesma vibe, como diz. Sim. Rita, você tem contato com os seus desejos, as suas necessidades? Se eu perguntar para você assim, o que você mais gostaria? Se você pudesse ter um sonho realizado, assim, alguma coisa que você gostaria muito de que acontecesse, você saberia qual é? Não. Uhum. Sempre está do lado de alguém. Principalmente ao meu marido. Então seria assim, você se tornou ou busca se tornar alguém que ele espera que você seja, para que ele não vá embora, certo?
Seria assim? O jeito se ele espera que eu seja. É uma coisa natural, entendeu? Eu me coloco sempre a serviço. Por exemplo, eu tenho 3 jornadas. Nós temos um comércio, a gente trabalha de domingo a domingo. Eu trabalhei fora, há um ano atrás eu voltei a trabalhar novamente e mais a casa, né? E assim, eu não vejo, eu não me enxergo, nem o meu cansaço físico, minhas necessidades, sabe? Eu estou sempre me sobrecarregando. É um cuidado extremo, sabe? Principalmente a ele, uma necessidade de estar bem com ele. É como se ele fosse a minha força, entendeu? Eu estando bem com ele, eu sou alguém, entendeu? Mas esse alguém também é sempre servindo, é sempre cuidando, é sempre me preocupando, é sempre, sabe, assim, às vezes me pego, cara, eu tô muito cansada, eu tô em pé, tipo, das 7 da manhã às 11 da noite, sabe assim? E não me incomoda, fala, peraí, eu tô cansada, entendeu? Então, às vezes, como aconteceu há 2 dias atrás, uma situação, e aí eu falo, peraí, eu tô cansada, sabe? Eu preciso desse descanso, entendeu? Mas aí é um choque de realidade que dói, né? Porque você está tão acostumada, só aquela coisa de servir, de fazer, de preocupar, de cuidar, de cuidar, de cuidar. De repente você se assusta e fala assim, cadê eu, né? Claro, Sabe? claro. É muito ruim, entendeu? E Sim. esse medo de perder, para você ter uma noção, tá? Do tamanho desse medo, de uns anos para cá, eu desenvolvi eu voltei a fazer xixi na cama, pra você ter uma noção. E eu fui em busca, né, como eu estou nesse autoconhecimento, além do físico, que eu fui atrás e tal, mas aí o que eu descobri? Ao mínimo pensamento, talvez até inconsciente, de falar assim, peraí, eu me coloquei hoje, eu estou descansando e realmente ele pode ir embora, sabe? Ou as minhas filhas, elas vão deixar de me amar. Aí eu faço xixi na cama. Olha aonde chega a nossa criança, né? Claro. Esse medo de abandono, sabe? E é Uhum. muito interessante, porque o conhecimento nos ajuda, mas ao mesmo tempo dá uma... Nossa, né? Caramba, que criança que não quer crescer. Sim, e quando acontece isso, como é que você trata você mesma? Você se critica, você se julga? Que frases, por exemplo, você fala para você? Sem isso ainda, fico com muita vergonha, Uhum, muito ruim. E aí, de um tempo para cá, eu descobri, além de tudo, que em algumas situações, é meio que como o animal faz, né? O animal quer demarcar um espaço. Então, quando eu percebo que eu não estou sendo respeitada, né? Eu uhum, tô fazendo e não estou recebendo. Não é uma coisa que eu faço para todo mundo receber. Mas quando cai essa ficha, né? De vez em quando, e ele fala, peraí, né? Eu não estou sendo respeitada. Então, acho que automaticamente, inconscientemente, o xixi, o que ele é? É, é uma demarcação de espaço, né? É como se falasse, não, eu estou aqui. Tudo isso muito inconsciente, mas eu me percebi assim também. O xixi também é um momento de, tipo, um pouco de descontrole, né, dos esfínteres, é uma desconexão desse controle do esfíncter com a sensação da bexiga estar cheia, por exemplo. O Então, que o fisioterapeuta ajudou a descobrir, que me ficou muito, é, eu vivo num constante processo de fuga, né? Então, como eu estou sempre nesse estresse, sempre servindo, sempre fazendo, além do meu limite físico, né? Então, eu estou sempre retendo, segurando meus órgãos, tá? Então, quando acontece alguma coisa, né, no caso, esse medo de algum dano, tipo assim, eu tenho 2 filhas adultas, uma mora comigo, outra mora do lado da minha casa, e um filho que mora longe, que não está incluído nesse processo. Mas aí, quando acontece qualquer coisa, até mesmo com as minhas filhas, que eu falo,
se eu tentar, né, me falar, não, só até aqui que eu vou, sabe, falar um não para dentro primeiro, né, não, eu não vou fazer mais do que eu devo, um exemplo. E aí, ou já aconteceu, por exemplo, de eu relaxar, por exemplo, ir no sítio, né, eu só consigo me desligar um pouquinho se eu saio da minha rotina. E aí lá, a hora que eu relaxo, né, que eu saio daquela pressão, então eu solto a minha bexiga e aonde eu faço xixi, né? Uhum. Ou, geralmente, quando eu tô com esse medo de perder, entendeu? Até mesmo durante o dia eu percebo que aumenta a quantidade de vezes que eu vou ao banheiro. Eu entro em casa já fazendo xixi na roupa, né? E é físico, lógico que é físico também, mas assim, eu descobri que é muito mais o emocional do que o físico, sabe? Tá. Então, deixa eu. Qual é a ordem do seu nascimento dentro da sua família de origem? Eu Quantos. sou a quarta, Você é a caçula. dois homens, e depois uma acima de 20 anos mais velha que eu, e eu, né? E na sua família teve algum aborto, alguma coisa que aconteceu? Que você Não, saiba? Tá, ok. Então, por exemplo, assim, como você como é a caçula, né? Tinham três filhos anteriores a você, provavelmente, que demandavam também atenção, né? E não era um olhar só para você na sua infância. Como sim, é sim. que é a relação sua com seus pais, com seus irmãos? Hoje os meus pais já são falecidos, tá? Então, realmente é bem essa coisa assim, de, apesar de eu também, do meu irmão mais velho, a gente sempre foi os mais bonzinhos, né? Então, eu acho que inconsciente eu desenvolvi essa ser boazinha para ser amada, entendeu? A minha irmã, acima de mim, sempre deu muita preocupação com os meus pais, mas eu sempre, essa sensação, lógico que é nítida, a sensação de nunca ter sido vista, porque isso é uma coisa assim, é difícil porque eu estou no processo de ser mãe, né? Então é muito cômodo você culpar os seus pais, mas é difícil também você se pegar como mãe. E hoje eu tenho consciência de quanto mal eu fiz aos meus 3 filhos, porque isso vai passando, né? Lógico. Mas assim, realmente é muito nítido, né? Eu sei que eu nunca fui vista, você tá entendendo? Eu nunca fui cuidada. Uhum. Mas e aí, o que eu faço com tudo isso, né? Tem que parar com essa coisa de falar, não, você não, tem que parar de ser vítima, né? E então é muito complicado, porque você sabe que cura também está dentro de você, né? Eu acredito, né? Eu trabalho com o método TIP, que é o tesouro interno de potencialidades. Método significa isso, né? Porque eu acredito que todas as respostas já estão dentro de nós. O que a gente precisa fazer é construir uma ponte que nos leve até a solução. E solução, não sei se é bem a palavra, eu não gosto de usar isso, mas que ressignifique a nossa história. Então, você tem alguma lembrança da sua infância que tenha acontecido em determinado momento que te gerou um impacto, né? Que você, quando você vai nesse medo do abandono, você lembra de alguma cena da infância ou você não se conecta com nada? Sim, sim, eu tenho duas situações que eu já me peguei, né? Por exemplo, nós viemos de uma cidade muito pequenininha, eu tinha 5 ou 6 anos, e eu tenho a lembrança que eu fui colocada numa escola, né, numa cidade grande, sozinha. Então eu tenho a lembrança, tipo assim, com 6 para 7 anos, que eu fiz cocô na roupa, provavelmente de um medo, né, lógico, e esse cocô minha mãe nunca ficou sabendo, tá entendendo? Porque eu escondi. E depois eu tenho um outro fato que eu sei que também é muito importante na nossa criança interior. Eu tinha também de uns 7 anos, 8 anos, um velho do lado da minha casa, né? Ele colocava a minha mão nele, colocava a mão em mim. E provavelmente eu entrei dentro da minha casa para contar isso para minha mãe. E nessa época, minha irmã é 7 anos mais velha que eu. Então ela estava seus 14, 15 anos, e ela estava desmaiada, ela tinha, antigamente era muito comum falar que tinha foco, né? Hoje a gente não escuta mais falar sobre isso, mas ela tinha foco e ela desmaiava, né? Então, eu acredito que tenha acontecido isso, de repente eu ter tentado falar para minha mãe, mas a minha mãe estava preocupada cuidando dessa minha irmã. E já aconteceu da minha irmã reclamar
porque ela desmaiava e a minha mãe não enxergava ela porque ficava comigo, que era caçula. Os filhos vai ter isso, né? Então, assim, esses dois fatos eu sei que provavelmente estão muito dentro de mim, né? De natureza, de ser cuidada, né? Eu tinha, tipo, 9 anos, a gente mudou de um bairro para o outro, eu ia sozinha para a escola, de um bairro para o outro, em ônibus. Cara, é um absurdo isso. Mas passou, né? Você tem que, o que eu faço que fizeram comigo, bem isso. E assim, estou tentando no autoconhecimento, a me descobrir, me ajudar. Só que só para você ter um resumo, uma coisa que vai acontecer, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer uma viagem, no passado deu certo de fazer uma viagem, e agora a irmã do meu marido vai para Maceió, e é o simples fato dela falar da gente ir, eu já corri, programei de dar certo essa viagem, até de surpresa para ela, e só essa semana que eu tô falando, gente, sabe, o simples fato dela demonstrar que queria a gente junto, olha a necessidade de ser aceita, de ser querida, né? De agradar no outro, né? Para se sentir amada. Importante. Uhum. Uma viagem que eu programei de uma maneira para ir agora em agosto, que é uma viagem que ela está fazendo com a família, mas simplesmente porque ela, por 2 vezes, ela citou, nossa, seria bom se vocês fossem com a gente. Quer dizer, uma pessoa que sempre me hostilizou, né? Sabe? E aí, essa semana que eu me peguei e falei, gente, que absurdo. Quem garante que essa viagem vai ser um passeio bom, né? O que está me esperando? Sabe? E aí você fala, cara, por que eu não me enxerguei? Por que eu não me enxergo? Sabe? Por que eu não consigo? Por que essa necessidade de ser amada? O simples fato da pessoa fazer isso aqui, eu já faço com que tudo dê certo para agradar essa pessoa, sabe? Uhum. Então é muito ruim, porque aí, antes de ontem, meu marido fez uma coisinha até pequena, né, que me jogou um balde de água fria e eu caí na real, né? Faz 2 dias que eu estou de novo nessa crise interna de falar assim, gente, que absurdo, sabe? Por que eu sou assim? Por que quero sempre agradar o outro, fazer pelo outro, né? É muito ruim, sabe? Sim. Lembra quando eu perguntei para você assim, que frases você fala para você? Que você falou, não, eu não sei que frase, eu não pensei. Isso que você trouxe agora fala muito um pouco do que aquilo que você faz com você mesma. Que absurdo! Por que eu faço isso? Então tem uma crítica, né? Você se critica em determinados pontos, como se você tem uma sede de amor, você se molda para agradar o outro, porque agradando o outro você se sente importante ou você se sente amada. Aí você esquece de você e se critica, né? Tem um ciclo aí que está um pouco repetido. Eu estou tão acostumada a olhar o outro, quando acontece eu levar esse susto de falar, peraí, né? Então, aí eu fico injuriada, porque eu falo, gente, por que eu não consigo nunca ponderar e falar, peraí, Pera só um pouquinho. Nunca é uma palavra muito forte. Não teve nenhuma vez que você conseguiu falar, se colocar em primeiro lugar? Que você se lembre de falar não para o outro, de priorizar você, de falar eu tô cansada. Nunca teve isso? sempre depois desse choque de realidade, que nem aconteceu essa semana. Tá. Aí, que eu trabalho fora, eu passo primeiro no meu comércio de novo, para depois vir para casa, né? Então, nesses 2 dias eu vim para casa primeiro. Então, mas preciso dar esse susto. Então, aí dói, né? Porque é um hábito que eu não tenho, entendeu? Tá. Eu costumo trabalhar dentro do curso que eu tenho, Sementes do Florescer, de várias maneiras, mas uma maneira que eu gosto muito é a gente conseguir entender o que esses ciclos, essa maneira que a gente age, traz para a nossa vida de ônus, que eu chamo de ônus e bônus, vantagens e desvantagens. Quando a gente começa a aprender isso, a gente começa a ter muita clareza da conta que a gente paga para receber esse tipo de olhar, esse tipo de atenção, para se sentir amada. E muitas das vezes eu pergunto, qual é a vantagem de ser muito boazinha, por exemplo? O que você ganha em troca?
Eu acho que realmente, no caso, como hoje a peça principal da minha vida é o meu marido, então realmente é o medo do abandono, né? O Então, medo o que você ganha em de me troca for sendo embora. muito boazinha para o seu marido, fazendo as coisas que ele quer, colocando ele como primeiro lugar? O que você ganha em troca quando você faz isso? Infelizmente, nada. Ou talvez ele me tratar bem. E esse bem não é nem, sabe, aquela coisa de reciprocidade, sabe assim? A maior parte das vezes que eu pergunto isso, eu tenho essa resposta: nada. E quando eu vou trabalhar mais profundamente com a pessoa, que aqui a gente não vai conseguir trabalhar isso tão profundo, né? Porque eu gosto de abrir um mapa mental, escrevendo, para vocês poderem enxergar melhor, e aí vocês vão tomando consciência. Aqui eu não consigo nem usar o mapa mental nesse momento, e fica mais difícil assim. Mas sempre tem um ganho, tá? E aqui quem tá com a gente aqui, que tá aqui por causa desse medo, nunca o ser humano faz algo por nada. Sempre que a gente faz algo repetido e não ganha nada, a gente muda de atitude, porque a gente não sustenta. O ser humano quer sempre ganhar alguma coisa, é nato, faz parte da nossa essência humana, tá? Então, às vezes a gente fala, eu não ganho nada em troca. Às vezes ganha, por exemplo, não ter conflito na relação. Isso, é bem isso. Então, aí tem um ganho. Só que você percebe que quando o conflito não está fora, ele está dentro de você? Porque aí você se critica, você se julga, né? Você fala, por que que eu faço isso? Você se cobra e fica preso na roda dos ratos, sempre repetindo a mesma atitude, sempre fazendo a mesma pergunta, sem conseguir chegar a lugar nenhum. Então é muito importante que você agora comece a avaliar aquilo que você perde com essas atitudes, aquilo que você ganha e aquilo que você perde. Não só o que você ganha. Ah, você ganha não tendo conflito com o marido, porque quando não tem conflito tá tudo bem. Eu que não tem estresse, eu tô relaxada e eu tenho a sensação de que tá tudo bem na nossa vida, na nossa relação e tá tudo bem. Porém, o que você perde? Vamos pensar o que você perde? Na verdade, assim, não é muito bem isso, não é uma regra, né? Mas depois de um casamento meio longo, que é o caso, você já não sabe nem mais quem você é, porque você é uma vida separada do seu marido, né? É uma vida realmente conjunto, que vive. Então, assim, só para você ter uma noção, por exemplo, uma pessoa independente, seja ele ou qualquer outra pessoa, uma pessoa me dá uma má resposta, por exemplo, eu prefiro voltar para casa remoendo, mas só comigo mesma, que eu dar o troco de uma má resposta e me culpar por isso, entendeu? Então, essas são atitudes que eu tenho ao longo da minha vida, sabe? Então, assim, estar bem, né, não ter esse conflito, me dói menos do que eu ficar o tempo todo me colocando, exigindo esse respeito. Eu não aprendi a brigar por nada, né? Eu aprendi a aceitar as coisas como são, entendeu? Então, assim, eu não tenho o que eu estou perdendo. Não tem, porque eu não estou brigando por nada, entendeu? Mas aqui não é brigar. Aqui não é brigar. Aqui não é o sentido de perder com briga. O que você perde? Porque todas as nossas escolhas, elas têm ganhos e perdas, todas, sem exceção, tá? Então, por exemplo, quando você escolhe remoer dentro de você, em vez de colocar um limite, né, no outro, porque aqui é uma dificuldade de colocar limite. Então, o outro te atropela, te atravessa, às vezes com uma grosseria, como você está falando, ou com alguma coisa, e você aceita. Só que olha o que você traz, você fica remoendo aquilo. Então, você tem um conflito dentro de você. Então, você evita o conflito fora e fica com um conflito dentro. O que você perde quando você não coloca o limite para alguém? Não consigo ter essa consciência. Ok, deixa eu tentar te perguntar de uma outra maneira para ver se... Porque eu não quero aqui eu falar o que você perde. Você precisa saber o que é que você perde, né? Quando você fala assim, eu cresci não sendo vista,
Não tinha esse olhar, você se sentir vista, né? Importante. E quando você faz tudo pelo outro e não olha para você, para as suas necessidades, o que que você perde? O que que você deixa de ganhar? Eu continuo não sendo vista, né? Exato, então você perde esse olhar sobre você mesma. Você perde a oportunidade de colocar limite e você perde uma oportunidade de se amar, de se respeitar. E muito interessante que você trouxe, que você falou assim: eu não aprendi a brigar pelas coisas, eu aprendi a aceitar. Então aqui tem dois polos, eu trabalho muito com as polaridades. Um lado para você seria brigar, o outro seria aceitar. Só que existe um caminho no meio. Existe um equilíbrio que não é nem o brigar e nem o aceitar totalmente. Que me parece que você nem consegue conceber como seria isso, imaginar como seria isso. Mas existe um caminho, que é você pontuar, colocar um limite para o outro. Tem 3 limites na vida que são muito importantes. Um limite que a gente precisa colocar para não ser atravessada, para não ser invadida, para não ser desrespeitada, para não ser invalidada. Porque quando você fala, eu aceito tudo, é uma invalidação sua com você mesma e do outro com você mesmo. E com o outro com você também. Porque cadê a sua necessidade? Cadê os seus desejos? Não está existindo. Cadê você? Você falou, eu nem entro na lista. Então, como você pode... Você está sendo a pessoa que mais abandona você mesma. Sim. Então, quando você abandona você mesma, você tem mais medo de ser abandonada, porque você está no abandono. Né? Então, é isso que você perde. Quando eu pergunto o que você perde, você perde a oportunidade de cuidar e de amar você mesma, de não se abandonar, mas de se ver, de se olhar no espelho e falar, eu existo. Eu sou importante. Assim como o seu marido é importante. Mas não é só ele importante, você é importante, ele é importante. E existe um meio do caminho, Rita, que eu não vou conseguir trabalhar com você aqui tão profundamente, porque a gente precisaria entrar em outros pontos, que eu acho muita exposição aqui para te perguntar. E também teria que ter um lugar, um tempo maior para a gente trabalhar isso, que aqui na live é muito pouco tempo, né? Mas existe um caminho que não é você brigar e nem você aceitar tudo, mas você conseguir ter clareza, firmeza interna de dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu tô cansada, não, eu não vou fazer isso porque eu tô com vontade de assistir televisão. Porque tem um lugar que é assim, eu não posso falar não, eu só posso falar não para o outro se eu tiver algo muito importante. Por exemplo, Rita, eu não posso, desculpa, eu não posso te atender agora porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que levar alguém no hospital, porque eu tenho que, algo que não sou eu que estou falando não, é um compromisso que fala não para mim, por mim. Mas existe um lugar que é nosso direito falar não porque a gente não quer fazer algo. Então, por exemplo, se você fala, vamos no shopping? Eu falo, não, Rita, obrigada, eu não quero, hoje eu quero ver um filme. Aí aquele não vira um lado pessoal, nossa, custava nada ela ter ido, porque quantas vezes eu já fui, e talvez você passe por esse lugar que eu tô falando, de fazer muito pelo outro, e às vezes receber um não, e de repente ficar um pouco chateada, porque você sabe que você se esforça muito para agradar o outro, e que muitas vezes a recíproca não é verdadeira, e aí você vai e volta para o lugar de não ser vista, de não se sentir amada, porque o esforço que você faz, nem sempre o outro faz em proporções iguais para você. Sim, você não pode cobrar do outro uma coisa que você esperou, né? Não é um... Mas você precisa também fazer por você. Sim. Sabe? Porque quando a gente negligencia os nossos desejos e as nossas necessidades, a gente tem uma ideia de que a gente faz pelo outro porque eu gosto de ser boa. Uma parte é por isso, mas a outra parte é para ser amada. A outra parte é para ser, entre aspas, boazinha, fofa, querida, porque assim você é amada. Só que aí você é fofa, querida e amada, né? Tipo, tenta fazer tudo pelo outro para se sentir amada. Então não é tão genuíno assim. Não é tão de coração assim. Quando a gente está preenchido do amor de verdade por nós mesmos, quando a gente faz pelo outro, a gente faz realmente sem querer nada em troca.
Por quê? Porque antes de fazer pelo outro, tem um respeito, tem uma coisa que fala assim, eu posso fazer isso pela Rita? Por exemplo, agora eu tô nessa live com você. Eu posso fazer isso? Posso. Eu quero? Quero. Então eu faço. Faço porque eu me propus a fazer isso, porque eu me proponho a ajudar pessoas, porque é um propósito que eu tenho na vida, mas eu tenho consciência clara de que aqui eu tenho um limite. E de que eu compartilho com vocês uma responsabilidade. Você viu que quando eu comecei aqui, eu abri, eu falei, tem regras? Porque eu ponho umas regras aqui, porque é um lugar que eu respeito a mim, e um lugar que eu respeito quem está entrando, que eu divido aqui a minha responsabilidade, meu intuito de ajudar você, e também de dar a você a responsabilidade que cabe a você. Senão, eu pego uma carga muito grande para mim. E eu não tenho controle sobre o que você vai falar, o que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu já atendi uma pessoa que me marcou muito, que na primeira sessão, ela chegou e falou um monte. Blá, 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 blá. Ela falou assim, enfim. E falou de coisas muito profundas. E quando ela terminou de falar, no final da sessão, eu perguntei assim, como você está se sentindo? Ela falou assim, exposta. E tava só eu e ela na sala, não tava aqui num caso como a gente está aqui aberta. Exposta. E aí eu perguntei para ela assim, sim, a primeira sessão você me contou coisas muito profundas, eu quero saber uma coisa, por que você falou coisas tão profundas numa primeira sessão? Ah, eu não sei por que eu falei isso. Aí não se responsabiliza. Ah, não sei por que eu falei isso. Eu falei, então para um pouquinho e pensa. O jogo que ela faz é, ela se abre demais, se sente exposta e vai embora. Aí ela fala, eu tento fazer terapia e para mim não dá certo. Por quê? Porque ela se boicota, ela fala demais no primeiro momento de que ela nem me conhecia, ela nem, sabe? Sabia se ela ia gostar ou não. E quando eu falei isso, ela entrou numa raiva, mas numa raiva. E eu falei, e foi claro para mim, porque era nítido que ela estava com muita raiva. E eu falei para ela assim, o que você está sentindo? Ela, muita raiva de você. E aí eu já tô, né, tem um preparo. Falei, tá bom, mas por que você tá com raiva de mim? Porque você me descobriu. É bem isso. Você me desvendou. E eu pensei, ela não vai voltar mais. E ela voltou. E ela seguiu. Então, são estratégias que muitas vezes a gente comete para é um auto-engano. Eu finjo que eu faço algo diferente, mas no fundo eu estou fazendo a mesma coisa porque eu quero ir embora, eu não quero estar aqui. Então, eu não estou falando que esse é o seu caso, tá? O que eu estou falando para você é que, assim, há uma necessidade de amor muito grande para que você possa sempre colocar o outro em primeiro lugar. Só que você tem consciência de que quanto mais você faz isso, mais sede de amor você terá. Porque você está esquecendo de amar você primeiro. Quando tem um ditado cristão que fala, ama o próximo como a ti mesmo. E eu fiz uma pergunta aqui hoje, é fato que nós sabemos nos amar? Não é fato. Nós estamos no aprendizado do auto-amor, todos nós que estamos aqui na Terra. Alguns muito mais adiantados, outros muito mais atrasados, mas todo mundo para aprender o amor próprio. Todo mundo para aprender esse lugar. Muitas vezes a gente leva eu vou falar por mim, né? Você leva um susto, porque quando você tenta a falar para dentro, né? É só até aqui, entra um processo de culpa, de falar assim, peraí, mas aconteceu assim, eu demorei muitos anos para você ter uma noção. Eu consegui comprar uma lingerie para mim. E geralmente eu sentava na máquina e costurava, né? E aí, hoje à tarde, eu passei num shopping, eu estava olhando umas calcinhas, e aí eu falei, não, mas minhas filhas, porque você está tão habituada a colocar o outro em primeiro lugar, né? Que você fala assim, nossa, eu vou comprar uma calcinha para mim, mas a minha filha está precisando, sabe? E adulta. Então, assim, é uma coisa tão natural isso, é um hábito tão enraizado né, em mim. É o que eu estou te falando, de vez em quando é necessário esse balde de água fria, a gente leva aquele discurso, realmente é um balde de água fria que vem em você para que você fale,
Nossa, ela com aquele Corte, susto, né? mas, aí você fala, peraí, né? Olha o que eu estou fazendo. Mas o estar bem, principalmente, sabe? É o que eu te falei, a idolatria, eu transferi essa idolatria do meu pai para o meu marido tão grande que se eu estou bem com ele, se ele está comigo, eu tenho força para o resto tudo, entendeu? Até Mas você percebe pra... como o seu terreno é frágil? Você está numa areia movediça? Porque se Sim. o outro está bem, se você agrada o outro, se. Não é uma estrutura sólida, onde você coloca o Não. seu pé no chão e fala, independente de eu estar bem com o meu marido ou não, eu tenho força para passar pelo que eu tiver que passar. E nisso, porque vem uma ideia, às vezes, equivocada, que é assim, mas isso é natural, né? A gente sai de um polo e ir para o outro polo até encontrar o caminho do meio. Como você falou assim, ou eu brigo ou eu aceito. Você pode aprender a falar aquilo que você está sentindo e colocar limite no outro com amorosidade. Amorosidade firme. Vou dar um Mas exemplo. isso só acontece quando a gente está no eixo, no centro. Então, Primeiro mas você tem quando a que gente... aprender o seu lugar. Primeiro você tem que aprender a se ver. Primeiro você tem que aprender a se respeitar. E se dar o direito. Sabe? Porque Mas a quando isso não mim... está na lista, é mais difícil para você conseguir olhar para isso, entendeu? Ok, mas olha só, olha que interessante. Qualquer carinhozinho, qualquer bom trato, eu já me coloco debaixo do tapete, sabe assim? Você tá... Eu vou te falar uma coisa que talvez seja forte. Mas você está se vendendo por pouco. Migalha de amor. E uma coisa interessante, porque você sabe que você não está na sua lista e você continua não se colocando na sua lista. O que faz você não se colocar? A culpa? Eu até me coloco, aí quando eu estou conseguindo, ao mínimo, estar bem, eu cedo de novo, eu me coloco de lado de novo. Tá, mas o que Entendeu? acontece nesse meio do caminho? Quando você começa a ficar bem, aí você cede de novo e volta. Algo acontece aí. É esse ponto que você tem que olhar. O que acontece que você começa a se colocar, começa a se ver, começa a falar, e aí o que acontece que você volta para o lugar antigo? É bem assim, friamente falando, eu me imponho, vou falar com relação ao meu marido, tá? Eu me imponho, eu percebo que ele melhora, aí a hora que ele fica bonzinho, ele fala, não, eu não preciso mais me impor. Ele tá bonzinho de novo, então eu posso voltar, sabe assim, não sei se a palavra seria cômodo, mas eu gosto disso, eu preciso de estar, sabe? Então, algo que você está falando para a mim soa assim, vê se eu entendi certo, tá? Porque posso estar entendendo errado aqui. Então, por exemplo, você não tem o que você quer, aí você fala com ele, você se impõe, aí ele começa a te dar aquilo que você quer, aí você volta a não querer aquilo? Tipo, aí você fala, mais tranquilo, mais. Eu posso continuar sendo boazinha, porque tá bom. É mais ou menos isso. a É bem o mim, que você falou, migalha, a mim, migalha. a mim soa que você não desfruta, não consegue desfrutar da coisa boa. A gente teria que olhar mais profundamente para a sua relação com seus pais, para a gente conseguir descobrir um ponto específico a ser trabalhado. E eu acho esse trabalho aqui meio delicado de fazer numa live aberta, tá? Então, mas aí me soa esse lugar, porque isso que você falou me tocou muito aqui. Quando você consegue que o seu marido chegue onde você quer, aí você cede. Você não sustenta aquilo que você alcançou. Talvez, não sei, talvez, vou pedir para você avaliar. Você sente que não merece aquilo? Como é que é? Sim, Hum. sim. É bem isso. E não só com relação a ele, até mesmo no trabalho. Eu tenho um trabalho que é muito abençoado por Deus e tem dias que eu
fico ruim porque eu falo, gente, sabe? Será que eu mereço? Olha, sabe? É muito isso. Eu não ter sido vista e eu não me enxergar ao ponto de falar, peraí, eu mereço, né? Sabe? Eu posso. Agora, para mim soa um pouco assim. Você sabe que você não se vê. Você tem consciência. Você não é aquela pessoa alienada. Eu não sei por que eu estou nesse lugar. Você sabe por que você está aí. Você tem consciência. Vou te falar que eu já melhorei assim, um pouco bastante, tá? Eu já melhorei 80% de uns 2 anos para cá no meu processo de autoconhecimento, entendeu? Sim. Já me melhorei muito, 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 sozinha. Eu comigo mesma, sabe? E é o que eu tô te falando, de vez em quando dá esse choque, aí eu levo aquele susto, aí de repente eu consigo, né? Eu preciso desse trabalho interno, entendeu? Aí eu falo, nossa, aí só quando eu vejo, eu estou novamente nessa, sabe? O pouco me satisfaz, entendeu? Na verdade, Rita, eu acredito que você tenha melhorado, sim, mas me parece que não é o suficiente. Porque Não. se fosse o suficiente, você não estava ainda deixando de ver você mesma. O que você faz é não se amar e esperar que o outro te dê o amor que você não se dá. E você se coloca num lugar de muita vulnerabilidade quando você faz isso. Porque você põe na mão na mão do outro a responsabilidade de te fazer feliz. E o susto é você perceber que o outro te dá tão pouco e ainda te dá mais do que você mesmo, sabe? Que você merece e que você aceita. Não, Agora, ainda não. exatamente, mais do que você, ele te dá mais do que você se dá, porque você não tem se dado nada, né? Ou muito pouco, menos ainda do que ele se dá, do que ele te dá, e você aceita esse pouco. E é interessante porque você sabe que é pouco, você tem consciência, e eu vou deixar uma pergunta para você pensar, porque eu acho que essa pergunta vai te ajudar, tá? Então eu vou pedir para você escrever essa pergunta e depois escrever sobre isso para trazer um pouco de clareza para você. E tem muita gente aqui identificando com aquilo que você está trazendo, e essa pergunta eu vou deixar para todo mundo, então, para que vocês possam fazer um exercício. Eu acho que isso vai trazer clareza para você. O que mantém você nesse mesmo lugar, sabendo tudo que você sabe, e você ainda se mantém aí? Você pode escrever e depois me mandar no direct. Eu quero saber essa resposta. A que você está apegada? Existe algum apego no lugar que você está? A que você está apegada? Porque tem algo que te mantém aí. Porque você tem muita consciência, mas não dá o passo que precisa ser dado. E aí tem um lugar que torna-se mais perigoso ainda, sabe, Rita? Porque quando a gente não sabe o que é, tá menos mal, vamos dizer assim. Porque a pessoa ainda não sabe o que é. Agora, quando ela já sabe e não age, é muito perigoso esse lugar. Então, eu vou deixar essa pergunta para você. E depois você me manda lá no direct, para a gente conversar um pouquinho mais. O que mantém você aí? Porque você tem consciência de tudo, que esse lugar não está bom para você. Mas você fica aí ainda. Então, tem algum apego a que você está apegada. E não aceito você dizer, o meu marido. Porque você não precisa separar para poder amar você mesma. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E talvez não, é bem provável que o seu marido te ame mais ainda quando você encontrar a sua força de verdade. Porque ele vê a mulher que tem aí atrás de você, brilhando, potente, chegando onde quer. A gente admira pessoas assim. Então, a minha pergunta para a gente encerrar esse momento é: a que você está apegado? O que te mantém paralisada onde você está, se você sabe que não está bom para você? E se você sabe que você negligencia você mesmo? Você se maltrata aí. Você está sendo sua pior inimiga. Sim. E por que você sabe disso e não muda?
Tem algum apego aí, você está tendo ainda alguma vantagem que você não viu aí. Tem um apego aí que está deixando você acomodada nessa situação. E aí você precisa olhar para isso para você conseguir destravar. Não é... É duro, né? Às vezes parar para pensar nisso. Não é fácil. Eu vi até que a sua fisionomia mudou agora, quando eu te deixei esse exercício. Porque eu estou te convidando a um exercício de responsabilização. Você precisa querer sair daí. Você precisa querer resgatar a sua criança interior. Porque o que você está fazendo com ela, deixando ela lá abandonada, lá no cantinho que ela está, até hoje esperando você ir lá buscar ela. Ela não está esperando mais ninguém. Ela não está esperando seu pai, sua mãe, seu marido. Ela não vai vir com ninguém. Ela só vai vir com você. É a você que ela espera. E você sabe que ela está lá. E você continua deixando ela lá. E ela faz xixi na cama para te falar, olha, eu tô aqui. Eu criança não sei controlar meu esfíncter. Olha para mim. É um convite para você. Olha para mim. E você, e não olha. E você não olha para você. E talvez isso esteja te doendo agora. As minhas palavras estejam te doendo. E talvez seja essa dor que você precisa entrar para poder sair de onde você está. Porque senão você não vai sair. Não adianta saber que você se maltrata. Você precisa querer ir buscar a sua criança. Ela te espera ainda. Lá no cantinho que ela tá, até agora. Esperando você. O que você tá sentindo agora? Conta pra mim. Sentindo a minha emoção aflorar, né? Sim, deixa aflorar. Deixa aflorar. E qual é a emoção que aparece agora aí? Eu tenho muita dificuldade de chorar, sabe? Colocar pra fora. E me enxergar mesmo, sabe? E de olhar para mim, né? Eu comigo mesma. Eu me habituei, né? A não me enxergar. Eu te falei, a me colocar debaixo de um tapete e não é o outro, sou eu mesma, entendeu? E quando você se dá conta de que é você que tá deixando a sua criança lá, o que você sente? Uma certa tristeza por isso, sabe? Claro, eu também sinto tristeza aqui no meu coração. Agora. Quando vejo você sabendo que você está fazendo isso e não move para sair desse lugar. Sim. Eu... É muito cômodo você falar, eu não aprendi, não me deixaram, mas eu saí desse processo, né? Porque eu sempre sou eu, né? Eu posso mudar. Claro. Mas são hábitos que a gente adquire ao longo da vida e é difícil mudar, sabe? É difícil né? mudar, mas também é difícil estar onde você está. Sim. Você tem duas opções agora. Ou você fica onde você está, contando uma história para você, de que você sabe o que você tem que fazer sem fazer, e você entra nesse lugar, dessa migalha de amor que você recebe, quão difícil é fazer tudo pelo outro e não se vê, ou você olha para você agora com mais amor e resgata essa criança que está lá à sua espera. Esperando você olhar para ela. É o seu olhar que ela quer. É o seu amor que ela quer. Não é o amor de mais ninguém, é o seu amor. E você não precisa romper o seu casamento, romper com as suas filhas, com nada disso, para você amar você mesmo. Você pode fazer isso enquanto você ama os outros, mas você não pode colocar o outro em primeiro lugar e se colocar numa fragilidade tão grande.
Aliás, você até pode, se você quiser continuar aí, é a sua escolha, tá tudo bem. Eu acho que não é justo com você. Né? Sim. Minha sugestão é que você escreva sobre a minha pergunta, me mande lá no direct depois, que você tome um tempo para tomar consciência da sua tristeza, do quanto isso essa tristeza que apareceu aqui é a tristeza que você vem carregando dia a dia sem olhar para ela. Contando uma história para você que está tudo bem, mas não está tudo bem. Essa tristeza que apareceu aqui agora na live está te acompanhando todos os dias. Todos os dias talvez não, mas com muita frequência. Ela está aí. E o lugar que você está não é fácil, não, de fazer tudo pelo outro negligenciar você. Tem dor aí, por isso veio o choro. Mesmo você dizendo que você não chora com facilidade. Ele veio porque está guardado, armazenado. A tristeza está aí. Deixa chorar a sua tristeza hoje. Para que acabar aqui a live, toma um tempinho para você chorar. Mesmo que você vai chorar lá no baixo do chuveiro para ninguém ver, não tem problema. Mas se permita esse choro que está retido, preso, travado há muito tempo. Esse é o choro da sua criança abandonada, esperando você buscá-la. Ok? Eu te ajudei? Ou te deixei pior do que você estava? Vamos falar. Uhum. Diferente da sua paciente, eu não vou ficar com raiva de ficar exposta. Mas se ficar com raiva, eu também posso suportar isso. Eu aprendi já. A gente fica, ela falou, aconteceu muito pouco comigo, mas de repente você pega uma pessoa bem estranha, né? Não é o seu caso, você é uma profissional. E de repente, quando você vê, você está contando alguma coisa sua, e de repente você fala, nossa, eu fui contar para aquela pessoa, nem conhecia, ela pode contar para os outros. E aí você fica com raiva, né? É diferente de falar com um profissional, é lógico, né? Mas é bem isso, é porque você, na fragilidade, na necessidade, de repente, você desabafa com pessoas que não estão prontas para te ouvir ou para te dar um conselho. Eu não sou muito reservada nesse sentido, tá? Mas é ruim também, porque a gente sente falta disso, né? De poder falar com alguém sobre o que está doente, né? Eu quero saber a sua resposta, tá? Quando eu falo para você me mandar direct, eu vou te responder. Eu vou ler o que você me escrever. Eu me comprometo com isso. Eu me interesso. Eu não quero fazer aqui, né, ter essa conversa com você e deixar para lá. Eu me interesso pelo que você está dizendo. Então, tenta. Dá um pouquinho, dá a mão para você mesma. Se permita chorar um pouco e responda a pergunta que eu te fiz, se você quiser se comprometer de verdade com você. Se você quer mesmo resgatar essa criança que está perdida lá atrás, aproveita esse momento agora. Não deixa passar. Tá bom? Eu agradeço a sua presença aqui, tá? Que, ó, tem gente falando, ó, muito obrigada, me emocionei muito com esse momento, tem gente se identificando com você, tem pessoas colocando coisas aqui, ó. Ó, a Tati está falando, me identifiquei muito com a fala da Rita, mas considero que tive avanço em alguns momentos, muito obrigada. Deixa eu ver, tem mais gente falando aqui. Deixa eu ver. Eu vivo fugindo de relacionamentos a trabalho. Interessante sua fala. Quando procuro um relacionamento, não consigo o amor que desejo, corro para o trabalho, e isso já vem de anos nesse ciclo. Mari Matos, é a mesma coisa da Rita, saber, né, sou parecida com tu, qualquer migalha me conquista. Olha, tem muita gente se identificando com você. Também sou parecida. Não é um conforto ou nada material, pelo contrário, é sempre muita luta, muita dificuldade e é muito pouco realmente o que eu recebo, sabe? E quando você começar a preencher você mesma, vocês dois vão poder somar. Aí o pouco talvez fique muito mais, sabe?
Aqui, ó, a Mari está falando assustador, mas vive essa realidade. Ela se contenta com muito pouco. Medo, é isso que você leu aí, né? Dói, a Mari está falando perfeito, dói, mas liberta. Ela está também falando quase não chora. A Tati está falando que se emocionou muito com esse momento. A lágrima, a nossa lágrima tem o formato da bexiga. E a lágrima, ela é muito necessária. E quando você não chora, o seu corpo está precisando chorar e você não chora pela lágrima, muitas vezes é onde faz o xixi. Porque essa lágrima, ela precisa sair de alguma maneira, né? Então, eu te convido a olhar lá no espelho hoje e se permitir chorar. Olhar no espelho e falar, eu posso chorar. Se dê essa permissão. Permita-se. Tem muito amor aí dentro, esperando. E você merece. Tá bom? Você foi a primeira pessoa que abriu aqui a primeira pessoa que eu compartilho uma live para ouvir, para poder ajudar. Então, obrigada aqui pela sua presença. Quem mais quiser passar pelo lugar que a Rita passou hoje, eu vou abrir às quintas-feiras, às terças não, mas às quintas-feiras eu vou abrir espaço para ouvir mais vocês e tentar ajudar dentro daquilo que me for possível, dentro do espaço que a gente tem aqui, que é um espaço aberto, tá? Então, muito obrigada pela presença de todas e todos. Tem muitas pessoas entrando aqui. A Sandeli está agradecendo. Obrigada, Rita. E então é isso, Rita, muito obrigada. Eu estou aguardando a sua... A Sandeli está falando, muita generosidade a sua, se abrir conosco. Então, obrigada também por ter trazido a oportunidade de outras pessoas também tocarem os seus corações e também ver que tem um lugar que todo mundo passa, que é o lugar que a gente merece sim ser feliz, a gente merece sim amar e ser amado, que a gente merece buscar aquela criança que está lá atrás. E ela está te esperando, Rita. E eu quero que você me mande um direct com a sua resposta. Eu quero saber mais de você, eu me interesso pela sua história. Tá bom? Muito obrigada pela sua generosidade mesmo em compartilhar a sua história, em se abrir, em trazer a oportunidade de outras pessoas se identificarem com a sua história, com aquilo que você está trazendo. Hoje você aqui também está servindo de inspiração para outras mulheres. Tá bom? Então se permita chorar. Se permita. Vai lá na frente do espelho, ou então deita na cama, abraça um travesseiro e deixa chorar. Obrigada, Moisés. A Rita também está aqui com uma generosidade muito grande para dar uma oportunidade para mais e mais pessoas se identificarem. Por nada, Tati também está te agradecendo aí, Rita. Então, gente, é isso. Uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana, toda terça às 8h30 da manhã e quinta às 8h30 da noite. Na quinta que vem, provavelmente será mais tarde, porque eu tenho um curso até às 8 da noite e provavelmente não vou conseguir chegar em casa até às 8h30, mas eu aviso no meu direct o que vai acontecer na semana que vem. Tá bom, gente? Então, gente, mandando beijo para você aí. Rita, muito obrigada pela sua generosidade, pela sua abertura aqui. Eu acho que ajudou muita gente que estava aqui com a gente. Tá? Tem muita gente agradecendo aí. E eu estou esperando sua resposta. Se precisar de alguma coisa mais, você pode me chamar lá no direct. Tá bom? Se acolha, querida. Você merece mais do que você está recebendo. E você não precisa romper suas relações para receber. Você pode fazer isso ao mesmo tempo que você continua casada e continua com as suas filhas. Tá bom? Então, um beijo para você, Rita. E um beijo para todo mundo. Boa noite. Que bom que eu ajudei. A Rita ajudou com a generosidade dela, né? Um beijo, gente. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente.